Esta é talvez a maior bomba que o Donald Trump está jogando contra não só Lula, mas contra todo o sistema que se apoderou desse narco-estado que se transformou o Brasil. Pesquisas comprovam. Falta pouco para essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Dia 2, vote Lula, vote 13. Prepare-se porque a verdade finalmente apareceu. Lula é o homem que manipulou milhões de brasileiros, que adestrou os miseráveis, que enriqueceu aliados criminosos e cometeu diversas atrocidades. Agora está no alvo internacional. Após a caçada a Nicolás Maduro, Trump já colocou os olhos nele. O que ele fez pelo Brasil é chocante e ninguém contou toda a história. Fique até o final para descobrir tudo. Antes de começarmos, deixe o joinha, porque o seu joinha vai fortalecer esse vídeo e não vai deixar a plataforma enterrar. Então eu preciso muito, encarecidamente te peço, deixe o joinha para esse vídeo. E é claro, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. Esse vídeo realmente é o vídeo mais forte que eu já trouxe aqui no canal. Gente, esse vídeo revela fatos que muita gente tentou esconder, mas que agora estão sendo expostos ao mundo. Há uma teoriazinha ali meio maldita na psicologia, em ciência política, que levanta a suspeita que todo político, no fundo, é um pouco psicopata. Porque se ele não fosse, ele não fazia isso. Um episódio de uma entrevista que Lula deu a uma revista chamada Playboy, que você conhece, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a alguma coisa e tentar fazer. O Lula é fã de Hitler, declarada e publicamente desde 75. Desde 1975, Lula já declarava publicamente que a polícia tem o direito de matar. E até ele tem. A polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular nesse país. O povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Derrubar um governo eleito democraticamente sem que haja um crime de responsabilidade não vai consertar nada. E sua juventude foi marcada por manipulações da população e Lula explorava isso politicamente. Ele se aproximou de movimentos sindicais que, segundo especialistas, são propensos a distorcer informações. Assim, Lula passou a construir sua base de poder. Ele também alimentou ditaduras na Guiné Equatorial, Angola, Venezuela, Cuba, Líbia e Síria. Segundo relatos, isso reforçava sua imagem internacional e criava aliados para proteger seus interesses. Por exemplo, o Lula alimentou ditaduras na Guiné Equatorial, na Angola, na Venezuela, em Cuba, na Líbia, na Síria, enfim. O Lula é um psicopata, cara. O Lula vem do movimento sindical. O movimento sindical é um movimento que mente. Então ele passa por isso tudo, e por tudo coisas muito piores que essa. Afinal de contas, para quê? Para salvar o país? Alguém acredita nisso? Em 2002, o Brasil presenciou uma virada histórica. Um candidato que começou com 70% de rejeição, derrotado 3 vezes, vence na 4ª tentativa. O segredo? Marketing político estratégico. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. Hoje, quero pedir sua permissão para não falar de projetos. Duda Mendonça, marqueteiro, transformou o Lula barbudo e mal vestido em um Lulinha paz e amor. Não se votava no Lula pela própria figura que ele passava de terrorista. Não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Aquela raiva que ele tinha na voz. É que a democracia da burguesia, a democracia da classe dominante, é uma democracia eminentemente formal. Aquela imagem que ele tinha mal acabada, realmente de pessoas que vinham para pegar em armas e acabar com tudo. E as pessoas tinham medo. O senhor acha que com essa imagem, o senhor tem mesmo chance de derrubar todos esses poderosos que têm máquinas atrás deles e ganhar a eleição? Eu estou convencido que nós temos chance. E mesmo porque esses que estão mentindo, nós vamos desmascarar. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Cada detalhe da campanha era planejado, roupas, gestos, discursos, presenças na mídia. Lula não era o cérebro, Duda Mendonça era. O que eu sou não é fruto da minha inteligência, não.
Todas que fazem não prestam. Impressionante. As campanhas anteriores eu usava o teleprompter. Queria sempre improvisar, né? Se dava o tema para ele, qualquer tema, moradia, saúde, educação, ele ia lá e falava. A grande frase de dúvida numa reunião do PT. Se vocês estão tão certos, por que vocês não ganharam ainda? Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, por que vocês não ganharam ainda? Daí o Duda pegou uma pesquisa e mostrava o seguinte: 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. Então o que aconteceu? O Duda falou, olha, comunicação, gente, é importante. Então é o que a gente quer. É como as pessoas compreendem o que a gente diz. E depois de entender o que um marqueteiro pode fazer na mente de uma pessoa, Lula investe pesado e ganha as eleições. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos construir. E muitas vezes, nesses espaços de televisão, principalmente, vale mais o produtor do que o candidato. O exemplo disso foi a campanha do Lulinha Paz e Amor, onde o candidato transformou o Lula. Aquele Lula que a gente conhecia, barbudo, mal vestido, meio metalúrgico, aquela coisa toda. O Duda Mendonça mudou. Você me chamou para eleger. Então, vocês já fizeram 3 campanhas e perderam. Agora confia no meu taco, amigo. Eu acho que as pessoas têm que ver você como gente, tem que ver o seu humano, o que é que tem aí dentro desse coração. E houve um momento naquela campanha, a primeira que o Lula ganhou, em que a figura do Duda era mais importante que a figura do Lula. As manchetes falavam mais do Duda Mendonça do que do Lula. As campanhas eram como filmes, como roteiros, produções e edição. Cada palavra e expressão criava a fantasia de pacificador e herói do povo. Ele explicava por que ele estava mudando, tirar da barba que era antiga, fazendo um estilo diferente, por que ele estava botando uma roupa. Ele disse, não, o Lula é um candidato a presidente da República. Nenhum cidadão vai votar no Lula para presidente da República vestido de operário. Ele é o presidente da República, o cara quer uma presidente da República. Quem explicava tudo isso era o Duda. O povo tinha que acreditar na fantasia que Lula mudou. Mas a pergunta que fica é, quem financiava tudo isso? No Brasil, o voto não é ideológico. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. Nós vamos voltar a comer picanha. Sabe aquela parte com aquela gordurazinha? Por trás da imagem de salvador do povo existia um sistema de corrupção sem precedentes. Mensalão. O julgamento do Mensalão é o desfecho de um escândalo político descoberto há 7 anos. Um dos maiores da história recente do Brasil. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. A acusação era de que uma quadrilha, composta por políticos, banqueiros e donos de agências de publicidade, e chefiada por José Dirceu, o homem forte do primeiro mandato do ex-presidente Lula, corrompeu políticos para comprar apoio ao governo no Congresso. E o caso do Mensalão era isso. Era uma quadrilha organizada que funcionava dentro do Estado, tentando ocultar uma porção de coisas. A acusação do Procurador-Geral da República é de que políticos e partidos aliados ao governo do presidente Lula receberam dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. Um deputado que se diz aliado de Lula, Roberto Jefferson, presidente do PTB, ele disse que deputados no Congresso foram corrompidos por um funcionário do PT com R$30 mil mensais para votar a favor do governo. José Dirceu liderava a quadrilha. O PT controlava tudo. Controlava empresas, ministérios e presidência. Eles captavam dinheiro de criminosos e dinheiro ilegal. Esse dinheiro era mandado para fora do Brasil, transformado em caixa 2 e usado para pagar campanhas políticas. O PT tinha mais dinheiro que todos os outros candidatos. Em um determinado momento, o senhor Marcos Valério chamou a Zilmar e disse assim: traz uma conta lá fora, que fica mais fácil de pagar vocês. Para nós era uma coisa esquisita, mas de novo era assim: ou traz a conta lá fora, ou não vai receber a grana. O PT pagou por serviços prestados em 2002 com dinheiro de Marcos Valério depositado no paraíso fiscal das Bahamas. Primeiro eu fui a CPI porque eu quis, não mandaram me chamar. Fui lá e falei a verdade. Na verdade, esse dinheiro claramente era dinheiro pago de caixa 2. A gente sabia disso, inclusive. Mas a gente não tinha opção. Marcos Valério não é tão generoso a ponto de oferecer um presente ao presidente Lula e ao PT, à cúpula do PT, pagando uma conta do partido. Esse dinheiro veio de algum lugar. Se eu tivesse feito com a maioria das pessoas,
Não tinha nada pra mim. E o objetivo maior das investigações da SCP é exatamente descobrir de onde veio esse dinheiro. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. E o PCC? Segundo Marcos Valério, parte do dinheiro vinha da facção criminosa paulista, que movimentava bilhões por ano. Esse dinheiro ilegal financiava campanhas, pagava deputados e mantinha o PT no poder. O PCC. Uma organização fundada por presos paulistanos. No começo, ninguém acreditava nessa facção. E o PCC ganha muito dinheiro. Abre aspas, o Ministério Público estima que o primeiro comando da capital, o PCC, movimenta anualmente R$1 bilhão, dos quais apenas 20% circulam dentro do Brasil. O Ministério Público estima que o PCC movimente cerca de R$1 bilhão anualmente. O que torna o PCC uma das maiores facções criminosas do mundo. A gente recebia dinheiro de bingo. E que além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. E crime organizado durante esse PCC. Mas e Celso Daniel? O prefeito do PT foi morto após produzir um dossiê expondo corrupção interna e Marcos Valério afirmou que Lula estaria entre os mandantes. Segundo o operador, a aproximação do PT com o PCC começou nos anos 2000, quando o crime organizado passou a financiar algumas campanhas políticas do partido. De acordo com Valério, Celso Daniel foi morto depois de produzir um dossiê no qual relatava a direção do partido os múltiplos esquemas de corrupção que funcionava na prefeitura de Santo André e arrecadava propina de empresas de ônibus, de limpezas, de casas de bingo e até de peroeiros. O dinheiro obtido financiava as campanhas eleitorais do PT e bancava as despesas pessoais dos seus dirigentes. Abre aspas. Uma coisa, Marcos, é você ser assaltado. Outra coisa, Marcos, é você ser assaltado e torturado. Significa que eles estavam atrás de alguma coisa, na minha opinião, do dossiê. Fecha aspas. Segundo Marcos Valério, Luiz Inácio foi também um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel. O caso Celso Daniel está de volta às manchetes 17 anos depois. Tudo isso porque o publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. Em depoimento, Marcos Valério acusou Lula de ser um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A denúncia foi publicada pela revista Veja. Mas a cada eleição, Lula utilizava a pobreza como ferramenta de manipulação. Distribuição de cestas básicas e programas sociais criavam dependência eleitoral. E a propaganda reforçava sua imagem de salvador da pátria, um herói. Em 2018, Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente Lula foi condenado hoje a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em uma ação da Lava Jato sobre o sítio de Atibaia. A Operação Lava Jato revelou caixa 2, propinas e contratos fraudulentos de campanhas. João Santana, Sidônio Palmeira e outros marqueteiros receberam milhões em contas no exterior. Marco Valério revelou que parte do financiamento vinha do PCC. Mas em 2019 o STF alterou a interpretação. A execução da pena só ocorre após todas as instâncias. Resultado, Lula foi solto e o processo foi enviado a Brasília. A manipulação política continuou. Lula se manteve elegível, pronto para o retorno ao poder. O ex-presidente Lula, que estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba há mais de 1 ano e meio. A justiça brasileira manda soltar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Supremo Tribunal Federal decidiu enviar as investigações sobre o ex-presidente Lula para Brasília. Na sessão, a maioria dos ministros também considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao conduzir os processos do petista. Todas as provas, todas as investigações são anuladas e eles mandam reiniciar tudo do zero num tribunal de Brasília. Mas Felipe, por que ninguém faz nada? Por que tudo isso está acontecendo debaixo do nosso nariz e ninguém faz nada? Gente, após a caçada a Nicolás Maduro, Trump colocou Lula no radar. Esta é talvez a maior bomba que o Donald Trump está jogando contra não só Lula, mas contra todo o sistema que se apoderou desse narco-estado que se transformou o Brasil.
Mas o que coloca o Brasil na borda desse tabuleiro explosivo? O mesmo decreto que autoriza ações contra o cartel de Los Soles pode ser também aplicado a outros grupos latino-americanos designados como terroristas. E aqui é onde entra o PCC e o Comando Vermelho. A autorização militar se estenderia automaticamente ao território brasileiro. E o time é revelador, porque o governo Lula mantém aliança pública e constante com o Maduro, defendendo seu regime em fóruns internacionais e ignorando as acusações americanas. É um recado claro para qualquer governo da região que feche os olhos, ou pior, estenda a mão para organizações que os Estados Unidos consideram como terroristas. E adivinha? O Brasil de Lula está no centro desse tabuleiro. Nos últimos meses, Brasília se aproximou ainda mais de Caracas, defendendo Maduro na ONU, chegando a acordos comerciais e ignorando denúncias internacionais contra o regime. O PCC está sendo declarado como organização terrorista. A pressão internacional só aumenta e o mundo observa. Enquanto Lula se apresenta como pacificador, suas ações passadas e presentes expõem manipulação, corrupção e alianças com criminosos. O Brasil nunca viu um político tão protegido, mas agora a pressão externa começa a pesar. Trump pode intervir e a história de Lula está sob escrutínio internacional. E depois de tudo isso que está acontecendo na Venezuela, todas essas barbaridades sendo expostas a respeito de Lula e também outras pessoas que já mencionei em diversos vídeos, a pergunta que fica é clara. Lula tem ligação direta com o CRI organizado, com o PCC? Lula conseguirá se manter impune diante de tantas evidências, ou a caçada internacional de Trump mostrará que ninguém está acima da lei? O povo brasileiro foi manipulado, enganado, usado para sustentar um esquema criminoso durante décadas. Agora, com a pressão internacional e os fatos sendo expostos, a verdade finalmente aparece. E você acredita que Lula conseguirá escapar dessa vez? Comente aqui embaixo, compartilhe e faça a verdade circular, porque este é o momento em que todos precisam conhecer o que realmente aconteceu dentro do Brasil. Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, fique com Deus e até o próximo vídeo.